Legal, estamos de volta com Antenados na Geral aqui, sempre com assuntos muito interessantes e você nos acompanhando aqui pela Boas Novas, que tem sempre um conteúdo, uma programação que seja bênção para a sua vida. Legal, volto com o pastor Isaías, fique à vontade. A gente teve o comentário aqui da Ruth, né, dessa questão do relacionamento dela, que está acontecendo fatos em relação à cunhada e tal, muito interessante. Também a colocação do Davi, dessa coisa do que Deus uniu, né? Que tem uma coisa da indissolubilidade do casamento. Né? Lincoln, essa é a temática. gostei da palavra. Estou no vernáculo agora, hein? Essa é a temática. A questão é a seguinte, Lincoln. O casamento foi instituído por Deus. Deus preparou a mulher para o homem e o homem para a mulher. Então, quando a Bíblia diz o que Deus uniu, são aqueles que se casaram. Deus uniu, eles se casaram debaixo da bênção de Deus. Agora, o coração do homem e o coração da mulher, eles estão endurecidos, eles estão contaminados pelas coisas do mundo. E faz com que isso faz com que a família se torne um lugar de briga, um lugar de discórdia. O outro quer roubar a mulher do outro, a outra quer roubar o marido da outra. Agora, o casamento é um presente de Deus para o homem. Então, a gente tem que entender isso. A dúvida do Davi. O que Deus uniu são aqueles que se casaram. Não é o que deu certo, Deus uniu, o que deu errado, Deus não uniu. Não. O que Deus uniu foram aqueles que se casaram. Agora, Jesus deu uma situação, lá em Mateus 19, para o divórcio, por conta da dureza do coração, que é a infidelidade conjugal, que é o adultério porque Jesus queria que houvesse perdão. Se não conseguir perdoar, então está liberado para haver o divórcio. Mas outras situações compõem, como essa que ele narrou. Essa situação é uma situação complicada. Exige, que a gente estava conversando aqui na hora do intervalo, exige o caso de polícia, exige levar isso para as autoridades, colocar isso diante de pessoas que vão resolver o problema. Então, cada situação precisa ser analisada na sua especificidade. Qual é a regra geral? A regra geral é que o casamento é de Deus. Deus preparou o casamento para o homem e Ele quer que o homem permaneça casado. O casamento é uma aliança. Quando a gente olha para a Bíblia, o relacionamento de Deus com Israel e de Cristo com a igreja é comparado ao casamento. Então, isso é algo muito forte diante de Deus. Não é para a gente viver nessa sociedade que casou, não deu certo, separa, casa com outra, não deu certo, casa com outra, está casado, tem um caso extraconjugal, e isso vai acontecendo e vai virando uma confusão. Isso não é de Deus. Então, tem que ter um casamento em santidade, eleito sem mácula. Mas cada situação precisa ser avaliada, observada e tratada de acordo com aquilo que ela precisa, do remédio que ela precisa. Bispo, É importante dizer o seguinte, nessa situação foi o Davi, não é isso que falou? Davi. Acho que a primeira coisa que nós já falamos aqui, que tem situações que o pastor não pode botar a mão, não é? Então, a nossa liderança no Brasil tem que entender uma coisa, existe uma lei muito específica sobre isso. A Maria da Penha está sentada numa cadeira de rodas até hoje, que ela conseguiu escapar da morte, mas ela está paraplégica. Então, eu já disse isso no púlpito da igreja, da minha igreja, e lá é uma regra. Se a mulher chegar lá, entrar no gabinete pastoral, pastor, meu marido me bateu, ela recebe uma oração e uma carona para a delegacia de polícia. Vamos lá, eu conduzo você até a autoridade policial e eu garanto que a pessoa que ela for buscada em casa ou no trabalho porque agrediu a esposa e ela começar a passar por aquele aperto todo que ela vai levar da polícia, ela vai pensar duas vezes em agredir. Não chegaria nesse ponto desse camarada matar essa pobre dessa irmã. Agora, o que acontece também na igreja é que ficam dizendo para ela assim, sofre calada, irmã, vai orando, e ela está apanhando em casa. E até que ele vai batendo tanto que chega um momento que ele se acha dono daquela mulher e acaba matando a mulher. Então é o seguinte, sabe o que tem que acontecer? Ela vai na delegacia, ela apanhou, ela vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência e ele vai pagar na Lei Maria da Penha. E quando ele fala assim, puxa vida, foi o pastor que falou para você fazer isso e coisa e tal, eu dou uma palavra, faz o seguinte então, ela te perdoa porque você bateu nela e você perdoa ela porque ela botou você na cadeia. Pronto. O casamento vai voltar, então, se houver perdão, vão continuar. E eu ainda digo mais, em situações de violência, muitas vezes é mais importante, dependendo da violência, existem lugares aí que você vê que a mulher chega na igreja, que eu conheci um caso,
com o zigomático afundado, essa mulher já não pode nem mais voltar para casa. Eu acho que é papel da igreja, sim, retirar aquela mulher de lá, colocar ela num lugar seguro, levar para a delegacia de polícia e não permitir, porque se esse camarada conseguir dar um soco, quebrar o zigomático, e só com uma cirurgia para voltar para o lugar, é uma cirurgia caríssima, esse camarada pode matar essa mulher. E eu não gostaria de colocar a minha cabeça no travesseiro e saber que a mulher morreu porque eu não fiz nada. Ô Lincoln, essa aí é uma questão, muitas das vezes, do extremismo. O pastor, ele tem que identificar a situação daquele casal e, como muito bem disse aqui o bispo Alexandre, levar as autoridades competentes para poder resolver aquela situação no âmbito criminal. Agora, eu já tive uma irmã que chegou na igreja com isso aqui tudo roxo, o marido dela deu uma cabeçada, como diz aí no termo popular, no pau do nariz, né? Ele deu um cara enorme. E muitas pessoas falam, separa, separa, separa. E eu conversei com ela, aconselhei. O esposo dela aceitou Jesus, hoje ele é um presbítero da casa do Senhor, é um homem de Deus, então nesse caso deu certo. Agora, eu não posso também usar isso como modelo padrão para tudo. Em certos casos, às vezes, a separação é o extremo. Como eu falo, eu não sou contra um casamento que está falido, chegar ao acordo de, vamos separar. Claro que o pastor falou que a questão do divórcio é pela prostituição, mas existem situações que tem que resguardar a vida daquela pessoa. Aí sim, só que nós temos que identificar isso. E não é assim, teve uma briguinha, então separa. Claro, tem que ter um meio termo, não podemos ser extremistas, nem para um lado, nem para o outro. Nós temos que chegar a um consenso de cada caso é um caso. Ok. A gente está caminhando para o final e sempre muito bom estar com vocês. Eu queria só 1 minuto de cada um para uma despedida e uma consideração final. Pastor Isaías. Quero agradecer essa oportunidade única de poder conversar, debater assuntos tão importantes, assuntos do dia a dia, da vida das pessoas. A nossa igreja, de modo geral, precisa de informação, precisa de conhecimento. Acho que esse é um trabalho muito relevante para o reino de Deus, de levar às pessoas uma informação necessária, lúcida, precisa, para que elas saibam como agir. Quero aqui deixar um abraço para a minha igreja, Assembleia de Deus de Jacarepaguá, deixar um convite para quem nos ouve. Amanhã vamos ter uma escola ministerial, vamos estar ali tratando de filosofia, então um assunto que também é muito importante para a capacitação dos líderes. Começa às 9 da manhã, vai até meio-dia, e quero agradecer o convite e a oportunidade. Obrigado, pastor Isaías. Bispo Alexandre, considerações finais. Obrigado pela presença. Muito feliz, muito obrigado. Estar aqui é sempre bom. Nós crescemos também. Acho que os primeiros a crescerem aqui somos nós ouvimos os pastores, aprendemos muito. Mas basicamente eu queria deixar assim uma palavra a todos as pessoas que mandaram as perguntas e que basicamente a igreja ela é uma comunidade estritamente espiritual. Cuida do espiritual. Porém, aquelas pessoas que vão para serem cuidadas na área espiritual, elas estão vindo do meio secular. E nós temos que estar de olhos abertos para que aquelas pessoas tenham uma vida espiritual em todos os âmbitos, não apenas dentro da igreja, mas também no meio secular. Então, que nós sejamos preparados, de mentes abertas, para que possamos fazer essas pessoas trilharem um bom caminho e fazer com que o Evangelho seja para elas, de verdade, algo de alegria, o Evangelho seja algo de prazer e não algo que encarcera e que seja algo permissivo, né? Que Deus abençoe a todos. Fiquei muito feliz de estar aqui. Deus abençoe. Amém. Pastor Silas, 30 segundos. Obrigado, Lincoln. Prazer estar aqui mais uma vez. Aprendi também aqui com o pastor Isaías, com o bispo Alexandre. Todos juntos, como disse o bispo, aprendemos juntos. E que Deus continue abençoando a Boas Novas por esse espaço tão importante para todos nós que estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Amém. Na sequência, você fica aí com Galeria Clipe. Tem um ruivinho aí, o Lincoln Lira, rapaz, acho que ele entende um pouco de música. Fique ligado. O Antenados fica por aqui. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau. Someone like you, sometimes dreams they do.